Bem-vindos ao nosso canal do YouTube, que tem por objetivo encontrar os caminhos para uma vida intensamente leve, guiado pelos conhecimentos da psicanálise. E a psicanálise pode fazer isso? Pode sim. Existem três perspectivas para a psicanálise. A primeira é investigativa, em relação ao entendimento dos transtornos que envolvem os conflitos do ser humano. A segunda perspectiva é terapêutica, onde através da psicoterapia psicanalítica nós tratamos os pacientes com esses transtornos. E a terceira perspectiva é essa que nós estamos fazendo agora. É a contribuição da psicanálise para a vida intensamente leve do ser humano em sociedade, vivendo a sua cultura, vivendo os seus conceitos e preconceitos, vivendo todos os desafios que a vida social ultramoderna oferece neste momento. E a psicanálise pode ajudar muito, porque ela entra com uma visão subjetiva do ser humano. A psicanálise é o conhecimento que mais tem subsídios, que mais tem profundidade em termos do subjetivo humano. E aí você pode me perguntar... Mas espera aí, o que é o subjetivo humano? Deixa eu te contar uma historinha. Freud se formou médico em 1881 e ele queria ser um médico pesquisador e um professor, ele gostaria de lecionar. Só que para isso, naquela época, na Áustria, você precisaria ter recursos próprios para te financiar, sem você ter o atendimento médico de consultório. E Freud não tinha essa possibilidade. Então ele precisou dar uma virada na sua vida. E ele encontrou um ótimo caminho que naquele momento que o ser humano estava em ebulição no seu relacionamento, na sua convivência social, mudanças grandiosas estavam acontecendo, a Revolução Industrial tinha as suas consequências já estabelecidas na cultura humana e estava modificando o jeito de viver do ser humano. Então Freud encontrou em mulheres que tinham uma doença que então exibia traços sintomáticos, mas que não tinha uma explicação orgânica. Quando os médicos daquele tempo iam avaliar essas mulheres, eles não encontravam nenhum problema orgânico. Então, um carimbo era colocado na testa dessas mulheres como histérica, né? Ou seja, essa pessoa está querendo chamar a atenção, simulando sentimentos, simulando sintomas, e Freud se interessou por esse aspecto. O que acontece com essas mulheres? Por que essas mulheres sofrem disso e não sabem explicar bem quando isso começou, qual foi a causa desse transtorno. E aí Freud fez uma descoberta muito importante, que foi até considerada como a terceira ferida narcísica do ser humano. A primeira ferida narcísica foi aberta por Copérnico, quando ele descobriu que olha, a Terra não é o centro do universo. A segunda ferida narcísica foi aberta por Darwin, né, quando ele elaborou que o ser humano não é o centro da criação. E Freud abriu a terceira ferida narcísica no ser humano, quando ele descobriu que a consciência, a razão, não é tudo na tomada de decisão do homem. Existe algo que está subjetivo, algo que é inconsciente, que interfere nessas decisões que são tomadas de forma consciente e que causam sintomas, causam sofrimentos. E que isso então ele chamou de inconsciente. Foi a primeira vez que se considerou o ser humano como um ser dividido, né? Um ser que tem uma cisão interna e que tem uma parte objetiva e uma parte subjetiva. Aí você vai falar: caramba, não estou entendendo essa questão da subjetividade. É fácil, você passa por isso todos os dias. Imagine que você está andando na rua, né, sossegado, pensando na vida, e de repente um fato te chama a atenção. E você presta atenção neste fato que está acontecendo. Então este fato entra para dentro do teu organismo, sendo redundante, e dentro da tua mente você vai interpretar esse fato, e esse fato vai ser comparado
com entendimentos que já existem dentro do seu ser, com conceitos, com considerações, com simbolismos, com ideias que já estão estabelecidas, que você já aprendeu e consolidou. E com base neste comparativo sai então como se fosse um diagnóstico daquela situação. Olha, eu gostei disso, eu não gostei, eu concordo, eu não concordo, isso me afetou, isso me assustou, isso me provocou sentimento. Esta é a parte subjetiva do ser humano. Desconsiderar esta parte subjetiva é desconsiderar talvez a parte mais importante do nosso ser, porque é com esta parte subjetiva, com este nosso chamado por alguns de caráter, que a gente toma as principais decisões da nossa vida. Então a psicanálise vem com esta contribuição extraordinária para que se possa encontrar uma vida intensamente leve. Os conhecimentos que nós adquirimos durante a nossa vida, e principalmente nesse século XX que acabou de passar, que já tem 2 décadas, nos trouxe uma perspectiva muito objetiva da vida, e a perspectiva subjetiva ficou meio que adormecida, e a psicanálise vai chamar a atenção mais uma vez para que, observando os aspectos subjetivos que compõem o nosso ser, a gente possa então encontrar um caminho muito mais fácil, né? Ou muito mais simples para uma vida intensamente leve. Essa viagem vai ser fantástica. Eu espero você para participar de todos os nossos vídeos, com ideias, com contribuições, com opiniões contrárias. Nós vamos falar de política, nós vamos falar de conceitos e de preconceitos. Olha, a psicanálise não tem nenhum posicionamento ideológico, político, nenhuma preferência sexual ou de raça, nada disso. Mas a psicanálise se interessa muito pelo ser humano que está neste contexto, tendo que ponderar situações, considerar perspectivas novas e sofre com isso, e tem conflitos com isso. Que a psicanálise se interessa pelo homem inserido neste contexto, e é disso que nós vamos estar falando em nosso canal.